Meus queridos alunos, muito boa tarde. Sou o professor Henrique Litaif, do canal Lógica Online. Sejam bem-vindos para a nossa aula de ligação covalente. Na aula de hoje, nós vamos verificar o material do que significa ligações covalentes, os casos principais de ligações covalentes, ligações coordenadas, ligações dativas e também os casos de geometria molecular e polaridade. Então, anotem tudo detalhadamente. Aula importantíssima para o vestibular. Então, vamos trabalhar para a vida melhor. Quando a gente fala de ligações covalentes, a gente tem que saber o que significa isso. Nós verificamos na última aula o que significava ligações iônicas. E verificamos que ligações iônicas é a ligação que ocorre por meio de doação de elétrons. Por exemplo, eu tenho o sódio, que ele tem um elétron na última camada, e eu tenho o cloro. O cloro é da família 7A e, portanto, ele tem 7 elétrons na última camada. Pela regra do octeto, que eu já expliquei anteriormente, o sódio, por ser metal, ele tem a tendência a doar elétrons. E o cloro, por ser metal, ele tem a tendência a receber esse elétron. No caso específico aqui, esse átomo de sódio, ele vem aqui para o cloro. Quando eu digo ele vem aqui para o cloro, ele é doado para o cloro para ficar aqui. Faz fazer parte da valência dele, bem aqui nesse ponto. Nós escrevemos a fórmula desse composto da seguinte forma. Nós escrevemos que vai ficar Na de carga a mais, e o cloro, com quantos elétrons? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, e mais o elétron que ele ganhou, formando 8. No caso aqui, vai formar a carga menos 1, ou menos, né? Um mais ou menos, indicando que ele ganhou um elétron. Nessa ligação aqui, eu tenho uma ligação entre um metal e um metal. E por definição, isso aqui é uma ligação iônica. No caso da ligação covalente, ela é mais específica. Anotem, por favor. O que significa ligação covalente? Escrevendo aqui, sendo assim. Como diz a minha sogra quando me conheceu, que estranho, não está funcionando aqui. Tá bom. O que significa ligação covalente? Anotem, por favor. Se ligação iônica é ligação por meio de doação de elétrons, que é chamada ligação eletrostática, a ligação covalente é a ligação que se dá por meio de compartilhamento de pares de elétrons. Então, nós vamos aprender a como montar e como identificar isso daí. Podemos fazer um resumo logo, por favor. Como ocorre a ligação que nós chamamos de ligação covalente? Primeiro, deixa-me colocar alguns exemplos. Eu tenho aqui hidrogênio ligado com outro hidrogênio. Não esqueça que cada seta dessa significa uma ligação. E que cada parzinho desse significa um par de elétrons. Cada traço desse significam 2 elétrons. Posso relacionar aqui para o oxigênio, que vai ser o quê? O dupla O. Nitrogênio, O tripla N. E, é claro, a maneira como você escreve essas fórmulas. H2, O2 e N2. Outros casos, podemos colocar aqui ácido clorídrico, HCl, que forma a fórmula HCl. E, é claro, da água, H2O, que é a fórmula desse jeito, que fica H2O. Essa fórmula por traços, ela significa fórmula estrutural, e ela vai ser pedida nos exercícios e nas provas de vocês. Nós vamos ter que aprender a como montar e como escrever essas estruturas, mas não se preocupe, isso não é tão complicado. A grande questão que a gente tem que verificar aqui é como essas ligações covalentes ocorrem. Como que ocorre esse compartilhamento de elétrons? Vamos verificar os casos agora. Como eu já falei anteriormente, a ligação covalente se dá por meio desses compartilhamentos de elétrons. E a identificação dela, para você identificar quando existe uma ligação covalente, são os seguintes casos. A ligação covalente, ou ligação molecular, existe entre, primeiro caso, ligação entre átomos de hidrogênio. Segundo caso, ligação entre hidrogênio e ametais. E, é claro, a ligação que existe de ametal para ametal. São esses casos que nós vamos verificar, está bem? Muito bem, vamos continuar aqui. Primeiro caso,
Nós vamos aprender agora como montar essas ligações. Então, preste atenção, por favor. Espero que vocês tenham aprendido o diagrama de Pauling, porque essa aula vai ser fundamental para a gente poder entender bem a nossa. Primeiro caso. Ligação de hidrogênio com hidrogênio. O hidrogênio, a configuração eletrônica dele, o número atômico dele é 1. Então, a configuração eletrônica do hidrogênio vai ficar 1s1. Se eu fosse fazer um desenho dele, e o nome desses desenhos que nós fazemos chama-se fórmula de Lewis. Se nós fôssemos fazer o desenho dele, escreveríamos assim: o hidrogênio ele tem um elétron na última camada. Quando eu faço a ligação de hidrogênio com hidrogênio, é hidrogênio ligado a outro hidrogênio naturalmente. O hidrogênio é da família 1A da tabela periódica. As ligações covalentes, de modo geral, embora vai existir exceções, elas têm que obedecer a regra do octeto. A regra do octeto diz que um átomo, para ser estável, ele tem que ter 2, no caso, configuração do hélio, ou 8 elétrons na sua última camada. No caso, o único átomo que fica estável com 2 elétrons, pelo menos na ligação, vai ser o hidrogênio. Quem é esse cara? Tem um hidrogênio ligado com outro hidrogênio. Então, como é que vai ficar a ligação? A ligação vai se dar por meio de compartilhamento de elétrons. Ele nem vai doar e o outro também não vai doar. Eles vão compartilhar esse elétron aqui. Nós escrevemos essa estrutura dessa maneira. Vai ficar H ligado aqui, né? Aí nós escrevemos H, traço H. Não esqueça, esse traço significa par eletrônico compartilhado, em que cada ponto disso daqui significa um elétron. Essa fórmula que eu escrevi aqui, desse jeito, para essa estrutura, chama-se fórmula de Lewis. Essa fórmula aqui, que é H-H, que tem a ligação indicando o par eletrônico, chama-se fórmula estrutural. E, finalmente, a expressão dela resumida, que é o H2, chama-se fórmula molecular. Júlia, Guilherme, todo mundo está conseguindo me ouvir e entender aí? Todo mundo está conseguindo ver a tela bonitinha, né? Júlia, está conseguindo ver a tela? Fórmula molecular. Uma palavra de cautela. Quando eu falo dos compostos iônicos, a fórmula deles é o que nós chamamos de composto iônico, ou simplesmente fórmula iônica. A fórmula molecular ou molécula se refere apenas às ligações covalentes. É um detalhe importante. Então, já vamos nos acostumar com ele. Bom, então nós representamos a ligação de hidrogênio com hidrogênio. Já morreu aqui. Próximo caso. Existe outro caso que é bem interessante, que é a ligação, por exemplo, segundo caso, ligação entre o hidrogênio e um ametal. Para ilustrar isso daqui, eu vou colocar a ligação entre o hidrogênio, que tem número atômico 1, e o cloro, que tem número atômico 17. O exercício que eu peço vai ser o seguinte: escreva a fórmula molecular possível desse composto. Está bem. No caso aqui, nós fazemos a configuração eletrônica. O hidrogênio vai ficar como? Vai ficar 1s1. A fórmula de Lewis deles, ou a representação de Lewis, vai ficar como aqui? Vai ficar H com um elétron na última camada. Esse xzinho significa elétron, tá bom? Vamos fazer o mesmo raciocínio para o cloro. O cloro, a configuração dele vai ficar um pouco mais chique. Vai ficar como? Vai ficar aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, nós percebemos que o nosso amigo ele é da terceira camada e tem 7 elétrons na última camada. Por ter 7 elétrons na última camada, a representação de Lewis dele vai ficar desse jeito. Vai ficar o cloro, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada. Observem também o cuidado que eu tenho ao colocar os elétrons ao redor do cloro. Eu coloco 2 de cada lado, ficando bonitinho, tá bom? Sejam organizados. O que nós vamos fazer aqui, especificamente? Nós vamos unir esses caras. Eu vou pegar esse átomo de hidrogênio que eu tenho aqui, jogar para cá, e vou pegar esse átomo de cloro e vou jogar ele para cá. O hidrogênio é da família 1A da tabela periódica. Para ficar estável, ele precisa de 2 elétrons.
O cloro é da família 7A da tabela periódica. Falta um elétron para ele completar o octeto dele. Significa que ele vai precisar do elétron do cloro, do hidrogênio. No caso aqui, o que vai acontecer? Eles vão compartilhar. Você observa, portanto, que esse hidrogênio aqui, ele ficou com quantos elétrons? 2, estável, ok. E esse cloro, que tem 7 elétrons, quando ele se junta com esse elétron do hidrogênio, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. 8, regra do octeto. Então, os dois já estão estáveis, entendido? Agora, como você representa? Essa representação que eu escrevi aqui chama-se representação de Lewis. Aí você vai agora colocar a fórmula estrutural deles. A fórmula estrutural, ele mostra claramente a ligação que existe entre esses átomos. No caso específico, vai ficar como? Vai ficar aqui, H-Cl, onde esse traço indica que tem um par eletrônico compartilhado entre eles. E, finalmente, a fórmula molecular chama-se HCl. De novo, qual o nome disso aqui? Isso aqui significa a fórmula de Lewis. Isso aqui significa o quê? Fórmula estrutural. E, finalmente, isso daqui significa fórmula molecular. Ficou claro aí? Pegaram? Beleza. Vamos verificar mais um caso para a gente poder entender? Vamos pegar agora uma ligação famosíssima. Vamos pegar a ligação entre hidrogênio e oxigênio para formar a molécula de água. Terceiro caso, formação da molécula de água. Formação da molécula H2O. O hidrogênio, vamos colocar aqui mais uma vez, hidrogênio número atômico 1 e o cloro número atômico, oxigênio. Oxigênio tem número atômico 8. Vai ficar como a configuração que vai ficar um S1. O oxigênio vai ficar um S2, 2S2, 2P4. Então, nosso amigo aqui, o hidrogênio, ele tem um elétron na última camada, né? Coitado, só tem um mesmo. E o oxigênio, ele tem, segundo período, ele tem 6 elétrons na sua última camada. Por ter 6 elétrons na sua última camada, vai ficar como esse daqui? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa assim, bem bonitinho. No caso, como é H2O, significa que são 2 hidrogênios para cada oxigênio. Vamos colocar esse rapaz aqui. Vamos colocar aqui o hidrogênio, já fiz aqui, e aqui eu vou colocar o oxigênio, desse lado. Naturalmente, eu vou precisar de mais um hidrogênio, que eu vou colocar desse outro lado aqui. O hidrogênio é da família 1A da tabela periódica. Significa que para ele ficar estável, segundo a regra do octeto, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter 2 elétrons. Morreu aqui. E esse hidrogênio também ele tem que ter 2 elétrons, já está aqui. Então, esse hidrogênio está estável, ok. E esse hidrogênio também está estável, ok. Beleza. O oxigênio tem quantos elétrons na última camada? O oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 elétrons. Então, ele também já está estável. Então, essa molécula aqui representa a fórmula de Lewis, como eu já expliquei anteriormente, para a água. Vamos escrever a fórmula... Vamos escrever a fórmula molecular dela. Vai ficar como? Vai ficar H-H. Tá vendo? Lindo, não é verdade? Isso aqui é a fórmula estrutural. E, finalmente, qual vai ser a fórmula molecular? H2O, indicando que eu tenho 2 hidrogênios para cada oxigênio. Espero que vocês estejam entendendo claramente esses detalhes. A montagem das moléculas, e eu juro para vocês que vai se repetir muito isso daí, vai ser fundamental nas nossas atividades e exercícios. Então, vocês vão ter que aprender necessariamente a fazê-las. Só que, até agora, o que eu mostrei para vocês são os casos que envolvem o que nós chamamos de simples ligações. São simples ligações porque é apenas um par eletrônico compartilhado. Mas dependendo do tipo de átomo que nós temos, eles podem compartilhar muito mais. Observe esse quarto caso aqui. Formação da molécula de oxigênio. Formação da molécula de oxigênio, O2, gás oxigênio, esse gás que a gente respira. De novo, oxigênio significa que o oxigênio tem quantos elétrons na última camada? Tem 1. Como vai ficar a configuração eletrônica dele? Vai ficar desse jeito, vai ficar o quê? 1s2, 2s2, 2p, opa, passei, 2p4, 8 elétrons na sua última camada. Então, perdão, ele tem 8 elétrons e 6 elétrons na sua última camada. A representação de Lewis dele, que é a representação por pontinhos, é essa daqui. O oxigênio, que o oxigênio, ele tem 1,
2, 3, 4, 5. Não, vou colocar bonitinho. 5, 6 elétrons. No caso, como a gente está fazendo a representação de elétron por elétron, vou colocar eles aqui embaixo. Vou colocar bem bonitinho, tá? Observe aqui. Oxigênio. O2 significam 2 elétrons. Então vai ficar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 elétrons na última camada. Quantas ligações ele tem que fazer? O número de ligações que o átomo faz, anotem isso, por favor. O número de ligações que um átomo faz depende do número de elétrons que faltam para ele completar o octeto. No caso, o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Faltam quantos elétrons para ele completar o octeto? 2. Portanto, quantas ligações ele vai fazer? 2. Significa que ele tem que fazer 2 pares eletrônicos novos. No caso, O2 significa oxigênio com oxigênio. Aí eu coloco outro oxigênio aqui, igualzinho, tá bom? Aí o que acontece? Acontece assim, pessoal. O que ele vai fazer aqui é compartilhar esse elétron e esse paraeletrônico aqui. De novo, ele compartilha esse paraeletrônico e esse paraeletrônico. Por quê? Vamos contar. É só questão de contar. Pronto, compartilhado, compartilhado. Aí, quantos elétrons ficou esse oxigênio aqui? Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, completou o octeto. E o outro oxigênio? Esse oxigênio aqui vai ficar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele já está estável. Embora eu vá mostrar mais tarde para vocês que existem muitas exceções, na verdade existem enormes exceções à regra do octeto, a ideia fundamental aqui é que tem que existir uma certa estabilidade eletrônica, uma série de regras para que os elétrons se encaixem, sabe? Se encaixar aqui nem peças de Lego. Essa é a preocupação que vocês têm que ter quando vocês montam essas estruturas. No caso, vai ficar como isso daqui? Isso aqui é fórmula de Lewis, como eu já expliquei anteriormente. A representação de fórmula estrutural fica como? O dupla O, deixa eu desenhar mais decentemente. O dupla O. E finalmente vai ficar como isso daqui? Vai ficar O2. O que foi isso que eu escrevi? Isso aqui se chama fórmula de Lewis. Isso aqui chama-se fórmula estrutural. E, é claro, isso aqui se chama fórmula molecular. E é assim que se faz a aplicação. No caso específico, aqui, como vocês podem notar, eu tenho 2 pares eletrônicos compartilhados, onde que em cada pontinho desse tem um par de elétrons. Lembre-se, cada ligação significa par de elétrons compartilhados. Nesse caso, se a ligação com apenas um traço se chama simples ligação, quando eu tenho 2 traços, significa dupla ligação. Bem interessante, né? Quinto caso, formação da molécula de N2. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e abrir o áudio, pode falar detalhadamente, tá bom? Formação da molécula de N2, que é o gás de nitrogênio. O nitrogênio, segundo a tabela periódica, ele tem... Cadê a tabela? Ele tem 7 elétrons na sua última camada. Vamos fazê-los aqui. Vai ficar como? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p3. Pronto, 7 elétrons na última camada. Então, nosso amigo, o que significa aqui? Que ele é do segundo período da tabela periódica, ele tem 5 elétrons nessa última camada. Vamos representar. Não esquece que N2 significa N, 2 átomos de nitrogênio. Então, vai ficar como isso daqui. Nitrogênio tem quantos elétrons na última camada? 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu me colocar aqui o seguinte, antes de explicar para vocês. O nitrogênio, ele é da família 5A da tabela periódica, significa que tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Se ele tem 5 elétrons, faltam quantos elétrons para ele completar o octeto? Se ele tem 5 elétrons, faltam 3 elétrons para ele completar o octeto, portanto, teoricamente, ele tem que fazer 3 ligações, ficou claro? No caso, como ele vai se ligar com o nitrogênio, com outro nitrogênio, eu vou colocar assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar 3 de uma vez, para ficar tudo bonitinho, tá? O outro nitrogênio, o mesmo raciocínio, claro. Tá aqui, vai ficar como? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar como isso daqui? 1, 2, 3 ligações. Vamos contar? Observem como é que ficou. Para esse nitrogênio, com quantos elétrons ele está agora?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Não esqueça que os elétrons são compartilhados, então a gente pode fazer o mesmo raciocínio com o outro. Para esse nitrogênio aqui, vai ficar como? Para esse cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eles estão estáveis. Essa estrutura que eu escrevi chama-se fórmula de Lewis. Bom, vamos escrever a fórmula estrutural deles. Vai ficar como esse daqui? Vai ficar N, tripla N, e finalmente a fórmula molecular vai ficar como? Vai ficar N2. Isso aqui, no caso, eu tenho 3 pares de elétrons compartilhados, significa o quê? 3 pares de elétrons compartilhados significa tripla ligação. Ficou claro o que eu escrevi? Ficou claro o que eu falei? Ótimo. Temos mais alguns casos para fazer. Vamos lá? Continuando aqui. Exemplo 6. José, você está aí, querido? Pedro e Gabriela, sejam muito bem-vindos, tá? Espero ver vocês pessoalmente lá no Lógica em breve, tá bom? Exemplo 6. Vamos pegar aqui 2 exemplos importantíssimos para a gente trabalhar. Molécula da amônia, que é o NH3. Como é que funciona essa ligação aqui? Nitrogênio, número atômico 7, e o hidrogênio, número atômico 1. Com o tempo, vocês vão ver que basta verificar o elemento da família basta verificar a família do elemento na tabela periódica. Por exemplo, o nitrogênio da família 5A, significa que ele tem 5 elétrons na última camada. O hidrogênio da família 1A, significa que ele tem 1 elétron na sua última camada, e assim por diante a gente faz o cálculo. Agora, mas a gente está aprendendo, né? Vamos fazer tudo bonitinho. O nitrogênio vai ficar como a configuração eletrônica dele? Vai ficar como um S2, 2S2, 2P3. Ele tem 5 elétrons na última camada, significa que a fórmula de Lewis dele vai ser aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Lindo. Agora que o hidrogênio vai ficar como? Vai ficar um S1. Vai ficar como esse daqui? Hidrogênio, 1 elétron nessa última camada. Eu vou desenhar aqui embaixo. Fórmula de Lewis. NH3, o que significa? NH3 significa que ele tem 3 hidrogênios para um nitrogênio. Então, como é que vai funcionar a ligação? O nitrogênio fica aqui, elemento central, por assim dizer. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada. Se ele tem 5 elétrons na última camada, ele faz quantas ligações? Ele precisa ganhar 3 elétrons. Portanto, ele faz 3 ligações. Esse é o pulo do gato, tá? O número de elétrons que faltam significa o número de ligações que ele precisa fazer. Como ele falou que são 3 elétrons, como ele falou que são 3 átomos de hidrogênio, eu coloco um átomo de hidrogênio aqui, um átomo de hidrogênio aqui e outro átomo de hidrogênio bem aqui. Então, o que você percebe? Que ele vai ter que compartilhar esses elétrons desse jeito, compartilhar aqui. Então, vai ficar como? Que aqui, pá, aqui e aqui. Isso aqui é a fórmula de Lewis. Como é que vai ficar a fórmula estrutural deles? Deixa eu só passar um pouquinho para cá. Aqui, fórmula de Lewis, fórmula estrutural vai ficar como? H, H, H. E finalmente a fórmula molecular vai ser igual a quanto? Vai ser igual a NH3. Existem casos que podem complicar um pouquinho com respeito ao tipo de ligação e ao tipo de estrutura, que são casos particulares. Vamos verificar esses casos um pouco mais complicados nesse momento. Vamos lá, anotem, por favor. Exemplo 7. Escreva a molécula de SO e SO2. O SO é o monóxido de enxofre. Ele é um derivado da combustão de combustíveis fósseis. E o SO2, que também só que ele é menos tóxico. Vamos provar a estrutura dessa molécula. O enxofre, ele tem número atômico 16. E o oxigênio, ele tem número atômico 8. Primeira coisa, vamos fazer a configuração eletrônica deles. Mais uma vez, nesse caso, esses 2 elementos, eles são da família 6A da tabela periódica. Portanto, eles têm 6 elétrons na última camada. Mas vamos fingir que a gente não sabe isso. Porque o que eu quero que vocês aprendam é que essas quantidades de elétrons nessa última camada têm a ver com a configuração eletrônica. E, portanto, com a família que o elemento pertence à tabela periódica. Isso é fundamental. Então, vamos fazer aqui. Só um minuto, por favor.
Enxofre vai ficar como? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então, nosso amigo aqui, ele é do terceiro período da família Cesárea, tabela periódica, portanto, a estrutura de Lewis dele vai ficar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser chique, tá? Faça bonitinho. O oxigênio vai ficar como? Mesmo raciocínio, vai ficar como? 1s2, 2s2, 2p4. 8 elétrons na sua última camada, ele é da família. Perdão, ele tem 6 elétrons na sua última camada, é do segundo período, família 6A, e, portanto, a fórmula de Lewis dele, estrutura de Lewis, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar esses desenhos aqui embaixo. O primeiro caso que eu vou fazer vai ser a molécula de SO, que é o que ele perguntou para mim. SO significa um enxofre ligado com um oxigênio. Um enxofre ligado com um oxigênio. Então, enxofre de que família aqui? 6 vai ficar como? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar agora o outro oxigênio. Oxigênio, quantos são? 6 também. Pronto, está desenhado. O enxofre, por ser da família 6A, faltam 2 elétrons para completar a última camada. Significa, portanto, que ele tem que fazer 2 ligações, ou seja, 2 pares de elétrons compartilhados. No caso, quando a gente fala 2 pares de elétrons compartilhados, teoricamente são esses daqui. É uma palavra de cautela. Quando eu falo par de elétrons compartilhados, são pares de elétrons que obedecem à regra do octeto, que é o caso específico. Então, quando você pega aqui, vai ficar como? Compartilhou, compartilhou. Vamos contar? O enxofre ficou quanto agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ele está estável. O oxigênio tem quantos? O oxigênio tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está estável. Então, que molécula é essa? Vamos colocar logo a fórmula estrutural e, finalmente, a fórmula molecular, SO, tá bom? Mas a pergunta do problema também quer saber qual vai ser a fórmula, a estrutura que ele quer que escreva a estrutura para o SO2. Como é que vai ficar isso daqui? SO2. Vocês têm que ver que esses casos que eu estou ensinando para vocês, eles obedecem o que nós chamamos de regra do octeto. E regra do octeto é importante para entender que todas as ligações químicas elas têm uma determinada estabilidade. Mas a verdade é que a definição clássica de ligação covalente é a ligação que se dá por meio de compartilhamento de elétrons. Então, sobre condições normais, meninos, por favor, preste atenção nisso que eu estou falando, é que um átomo ele pode fazer tantas ligações quantos pares eletrônicos livres ele estiver. De novo, deixa eu revoltar a fita. Um átomo, ele pode... Gostou dessa, meu irmão? Um átomo, ele pode fazer tantas ligações quanto pares eletrônicos ele estiver. Por favor, eu falei par eletrônico, não é 3, não é 2, perdão, não é 1, é par eletrônico. No caso aqui, o SO2 significa que o enxofre ligado com 2 oxigênios. Quando você observa esse primeiro exemplo que eu dei aqui, você percebe que, pelo menos, segundo a regra do octeto, que eu já expliquei anteriormente para vocês, tanto o enxofre quanto o oxigênio já estão o quê? Estão ok, bacana. Eles já, teoricamente, eles não podem se ligar a ninguém. Mas, na prática, o que se observa é que o enxofre ele pode continuar fazendo ligações. Por que ele pode fazer ligações? Porque ele ainda tem pares eletrônicos livres. Porque ele ainda tem pares eletrônicos livres. No caso, quando eu quiser fazer essa molécula de SO2, como é que eu faço? Prestem bem atenção aqui. O enxofre, como eu já falei anteriormente, significa o quê? São 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ligado com esse oxigênio, que também tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a primeira parte da ligação é segundo as regras que eu já ensinei anteriormente para vocês. Aqui e aqui já foi. Beleza? Só que o SO2 significa o quê? Significa que são 2 átomos de oxigênio. O que diz a regra que eu falei para vocês? Que um átomo, ele pode continuar fazendo ligações desde que ele tenha par eletrônico tenha par eletrônico livre. Ou, em outras palavras, ele pode fazer ligação enquanto ele tenha par eletrônico não ligante. Enquanto ele tenha par eletrônico não ligante.
O que significa par eletrônico não ligante? Significa que o enxofre ele pode usar esses pares eletrônicos para se ligar com outros elementos. Entendido? Esse par eletrônico aqui com outros elementos. Então é por isso que agora eu vou colocar outro oxigênio bem aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sabe o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai pegar esse par eletrônico aqui, ele vai pegar esse par eletrônico aqui e emprestar para o oxigênio. O oxigênio não precisa de 2 elétrons, então ele vai emprestar esse par eletrônico. No método antigo, na maneira antiga de ensinar química, isso até 2015, nós ensinávamos assim, que era S-O, e colocávamos o que nós chamamos de ligação coordenada dativa, que era o nome disso anteriormente. Hoje em dia, nos vestibulares, a maneira correta de explicar isso daqui é S-O. Porque esse traço aqui, o que significa ele? Esse traço aqui significa o que eu já ensinei para vocês. Traço significa ligação, ou par eletrônico compartilhado. Não é confuso, na verdade, não. Embora eu tenha ensinado e mostrado a vocês a importância do que nós chamamos de regra do octeto, ela é mais uma orientação para indicar que as ligações químicas ocorrem segundo o que nós chamamos de estabilidade. Então, a tendência dos elétrons é sempre colocar estabilidade, só alcançar a estabilidade. O que eu estou falando é que existem átomos que, quando tem par eletrônico livre, e não esqueça que essa frase, essa identificação só tem sentido quando você sabe desenhar a camada de um elemento, quando ele tem par eletrônico não ligante, ele pode fazer quantas ligações forem necessárias. De fato, vocês podem perceber aqui que o enxofre, eu só usei um par eletrônico livre, ainda tem outro. É por isso que eu posso acrescentar, além do SO2 que eu escrevi aqui, eu posso escrever essa outra molécula também, olha. Letra C. Escreva a molécula do S... Opa, meu Deus do céu. Escreva a molécula do SO3. O SO3, ele é o óxido de enxofre, que ele é o principal componente da chuva ácida, uma das principais problemas atmosféricos que existem. Rapidinho. Então, quando você pega aqui esse SO3, como é que vai funcionar a ligação dele? SO3, enxofre. Vamos fazer mais rápido agora, tá? Enxofre de que família? Enxofre da família 6A da tabela periódica. Significa que ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá aqui, os pares eletrônicos. Oxigênio. Não, SO3, não esqueça. Significa 3 oxigênios para um enxofre. Então, vamos colocar aqui. Vai ficar como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, primeiro pela regra do octeto, tá bom? Primeiro 70 pela regra do octeto, tá? Beleza, aqui já foi. Agora, mais um oxigênio. Vou colocar para cá. Vou colocar para cá. Colocando esse oxigênio para cá, o que acontece? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que acontece aqui? Esse elétron, ele vem para cá. E, finalmente, mais um oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, finalmente, esse elétron vem para cá. Isso aqui, essa representação que eu escrevi, chama-se representação de Lewis, que é a maneira como você representa o compartilhamento de elétrons dentro de uma molécula. Agora, você vai escrever a fórmula estrutural desse elemento. Deixa eu dar uma arrumada aqui rapidinho. Agora você vai escrever a fórmula estrutural desse elemento. Vai ficar como? Vai ficar S, dupla O para cá. Ah, sim, ia esquecendo. A gente não coloca mais essas setas. A gente coloca apenas os traços. Significa que, para você identificar se existem o que nós chamamos dessas ligações covalentes coordenadas, porque é uma ligação covalente coordenada, porque é o ponto em que o átomo ele já ultrapassou a regra do octeto e quando ele tem par eletrônicos livres, ele se liga com outros elementos. Esse é o pulo do gato dessa questão e é assim que se relaciona os casos, os cálculos. Se tu pensar bem bonitinho, não é verdade? Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Beleza. Vamos fazer só mais umas, só para a gente verificar agora alguns casos que nós chamamos de alguns casos mais complexos, para a gente poder entender. Quando são moléculas... Já vamos verificar aqui. Casos especiais de ligações covalentes.
Kate, assim que fala, né? Amazonense, né? Manaus. Exemplo A. Aliás, exemplos, né? Escreva a fórmula estrutural dos compostos abaixo. José, tá conseguindo entender, querido? Guilherme, tá gostando desse assunto? Gostando eu não tô não, mas só que entendendo eu tô entendendo. Aos poucos eu vou conseguir, Henrique. Obrigado, José. Essa resposta foi uma resposta muito digna. Parabéns, tá bom? Escreva a fórmula estrutural dos compostos abaixo. No primeiro caso aqui, eu tenho essa molécula aqui, é o HNO2. Vamos lá? Nesse caso específico, meninos, eu não vou mais fazer a distribuição eletrônica deles. Eu vou apenas falar qual é a família de cada elemento. Ficou claro? Beleza. O hidrogênio é da família 1A da tabela periódica, o nitrogênio é da família 5A da tabela periódica e o oxigênio é da família 6A da tabela periódica. Ana Júlia, o que significa o hidrogênio ser da família 1A da tabela periódica? Significa que ele tem quantos elétrons na última camada? Ana Júlia, tá viva? Obrigado. Tu tá sem microfone de novo, Ana Júlia? Já sei que eu vou te dar de aniversário. Olha só, nitrogênio da família 5A da tabela periódica. O que significa isso? Que ele tem 5 elétrons na última camada. Oxigênio da família 6A da tabela periódica. Significa que ele tem quantos elétrons na última camada? 6. Toma cuidado. Se o hidrogênio é da família A da tabela periódica, quanto que vai ser a configuração? Como é que vai ser o desenho da fórmula de Lewis dele? É isso aqui. O nitrogênio, 5 elétrons na última camada. 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. E o oxigênio, quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu falei anteriormente, se o hidrogênio é da família 1A da tabela periódica, ele se satisfaz com 2 elétrons para ser estável. É o único elemento que se satisfaz com menos que alcança a estabilidade com 2 elétrons, porque ele fica com a configuração do gás nobre L. O nitrogênio, por ser da família 5A, ele precisa fazer 3 ligações. Ele precisa fazer 3 compartilhamentos. Por quê? Porque ele, da família 5A, faltam 3 elétrons para completar o octeto. E, finalmente, o oxigênio, por ser da família 6A da tabela periódica, ele tem quantos elétrons na última camada? Tem 6, e, portanto, faltam 2 para completar o octeto, portanto, ele tem que fazer 2 ligações. Agora, como você faz isso? Simples, né? Eu até coloquei na ordem, né? Observem aqui, deixa eu me colocar só o hidrogênio aqui mais pertinho, porque vai ter esse compartilhamento aqui. O que ocorre? Eu tenho aqui, olha, hidrogênio, compartilhou, o hidrogênio já está estável, já está ok. Nitrogênio já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, faltam 2. Então, nós vamos fazer esse compartilhamento bem aqui, tá bom? Vai ficar como aqui e aqui. Então, já está estável de novo. Nitrogênio tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. E oxigênio tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na última camada. Essa estrutura que eu escrevi, como eu já falei anteriormente, chama-se estrutura de Lewis. Vamos escrever a fórmula estrutural. A fórmula estrutural, como o próprio nome diz, indica os tipos de ligações que existem entre os átomos. Se é simples ligação, dupla ligação, tripla ligação e assim por diante. No caso, vai ficar como? Vai ficar... Ai, droga. H simples, dupla, O. Muito bonito, não é verdade? Ah, ia esquecendo. O nome desse composto é o quê? HNO2. O que significa HNO2, pessoal? HNO2 significa que são 2 oxigênios para cada nitrogênio e 1 átomo de hidrogênio. Temos um problema, não é verdade? O nitrogênio já está estável, o oxigênio já está estável. E agora, o que eu faço? Como eu falei anteriormente, esse átomo do meio aí, por assim dizer, que chama-se elemento central. O elemento central são os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio que existem dentro de uma molécula. De novo, o elemento central são os elementos diferentes do hidrogênio e oxigênio que existem numa molécula. Significa que ele vai ser a peça principal desse Lego que a gente está brincando. Todos os átomos vão ficar ligados a eles.
Mas, e agora? O que que a gente faz? No caso aqui, o nitrogênio pode fazer algum tipo de ligação ainda? Como eu já falei anteriormente, um átomo ele pode ultrapassar a regra do octeto desde que ele tenha paraeletrônico livre. Ele tem? Tem. Tem esse átomo, aqui, perdão, tem esse elétron aqui e esse elétron aqui. Eu vou transferir esse elétron para cá, só para ficar bonitinho. Pronto. E vou colocar outro oxigênio aqui, porque NO2 significa que são 2 átomos de oxigênio. Deixa eu colocar aqui um bacana. Então vai ficar como? Fica 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar como isso daqui. Pega aqui e compartilha para cá. Pronto. Isso aqui é a fórmula de Lewis para esse composto. Agora, qual a fórmula molecular que a gente vai colocar? Bem simples. Vai ficar o quê? H traço N dupla O traço O. Isso aqui chama-se a fórmula estrutural do ácido nitroso. Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Bora fazer mais uma, só para deixar bem chique aqui. Caso especial 2, letra B. Ácido sulfúrico. H2SO4. Aqui para o caso do ácido sulfúrico, nós temos o quê? Nós temos 4 átomos de oxigênio. Eu tenho um átomo de enxofre e hidrogênio. Vou colocar aqui o hidrogênio da família 1A da tabela periódica, o enxofre da família 6A. Vou escrever aqui decentemente. O enxofre é da família 6A da tabela periódica e o oxigênio é da família também 6A da tabela periódica. Se ele é da família 1A da tabela periódica, significa que ele tem um elétron na última camada. Se ele é da família 6A da tabela periódica, significa que ele tem 6 elétrons na última camada e o oxigênio, se é da família 6A da tabela periódica, ele tem 6 elétrons na sua última camada. Agora, quando vocês fazem a molécula quando vocês fazem a fórmula estrutural de uma molécula mais complexa, você tem que relacionar aqui um elemento central. O elemento central que fica no meio é o que você vai ligar em todos eles. A segunda regra que eu digo, no caso de ácidos, anotem isso daí, por favor. No caso de ácidos, não está prestando mesmo, né? Meu amor, que estranho, olha. Não está funcionando aqui o negócio. Anotem, por favor, um pequeno detalhe. No caso de ácidos, deixa eu anotar isso aqui é muito importante. Observação. No caso de ácidos, de modo geral, o hidrogênio está ligado aos átomos de oxigênio, tá bom? Quando vocês forem montar essas estruturas. Nos casos de ácidos, de modo geral, os átomos de hidrogênio estão ligados aos átomos de oxigênio. Deixa eu mostrar isso para vocês. O enxofre da família 6A da tabela periódica. Portanto, ele tem quantos elétrons? Tem 6, né? Vai ficar como? Deixa eu desenhar ele aqui embaixo. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 4 oxigênios. Não esqueça que, como eu falei anteriormente, os átomos de oxigênio, de modo geral, estão ligados ao elemento central. E, por sua vez, os átomos de hidrogênio, no caso dos ácidos, estão ligados necessariamente aos átomos de oxigênio. Então, vai ficar como? Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do outro lado eu vou colocar outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem aqui que a gente vai ter esse compartilhamento aqui e aqui. Vai ficar como? Beleza? Beleza. Quando você faz essa análise aqui, você observa que o enxofre ele já está estável, né?
Ele ficou como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. O oxigênio ficou como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, desculpa. Eu que acabei pulando um átomo aqui, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os oxigênios estão faltando um. É nesse momento que eu vou colocar agora o hidrogênio, tá bom? Aqui eu vou colocar um hidrogênio e aqui eu vou colocar o hidrogênio. Lembra que eu falei que, de modo geral, os hidrogênios estão ligados ao oxigênio? Então, eles vão fazer esse compartilhamento aqui. Compartilhou aqui, compartilhou aqui. Então, vamos lá, vamos contar de novo. O hidrogênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, oxigênio, né? E esse outro oxigênio vai ficar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O hidrogênio se satisfaz com 2. Se satisfaz com 2. Mas observe que eu falei que o oxigênio ele tem 4 elétrons. O oxigênio ele tem 4 elétrons. E agora? Faltam 2 oxigênios ainda. Como eu falei antes, desde que o enxofre, esses elementos mais complexos, desde que ele tenha par eletrônico livre, ele pode continuar fazendo ligações. No caso do enxofre, ele tem quantos pares eletrônicos livres? Ele tem esse par eletrônico e esse par eletrônico. Que engraçado, é exatamente o que o oxigênio precisa. Ele precisa de 2 elétrons para fazer ligação. Então, vamos colocar aqui esses oxigênios. Aqui oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe aqui que nesse caso vai ficar como? Para cá, para cá. Então, vai ficar como esse daqui? Esse aqui é a fórmula de Lewis. Vamos fazer a fórmula estrutural para esse composto. Vai ficar como? HO, enxofre, O, H, enxofre. Onde essas duas ligações aqui, vocês têm que lembrar no coração de vocês, que significam ligações covalentes coordenadas, porque se deu esse compartilhamento de elétrons quando ficou acima do caso do par eletrônico. Ficou alguma dúvida, algum detalhe no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Beleza. Para encerrar nossa aula, além desses casos aqui, que, de modo geral, eles fogem à regra do octeto, tem alguns casos que fogem completamente à regra do octeto, que são as exceções à regra. Mas não se preocupem, são pouquíssimas mesmo. Então é fácil relembrar. Na verdade, se descobriu elas experimentalmente. Então vamos colocá-las aqui só para encerrar. Só um minuto, por favor. Fale, Pedro. Pedro fala, tá, Pedro? Por favor, seja chique. Eu queria saber para que servia esse botão, né, Pedro? Já, vamos lá. Exceções à regra do octeto. Como eu mostrei para vocês durante a nossa explicação, rapidamente nós percebemos que existem exceções a ela. Por exemplo, no caso do enxofre, que foi que eu chamei mais a atenção de vocês, existem alguns enxofres no nitrogênio, que eu expliquei, né? De um modo ou de outro, ele não obedece à regra do octeto, porque depois que ele fica estável, ou seja, ele completa 8 elétrons de uma camada, desde que ele possua par eletrônico livre, ele pode continuar fazendo ligações. Mas existem outros casos que não são assim. Por exemplo, existe essa substância que, inclusive, ele pode ser utilizado, é o combustível do futuro, né? O hidreto de berílio, né? Que é o BeH2. O berílio, só para você... Aliás, o BeH2 e o outro exemplo é o BF3, que é o fluoreto de boro. Então, observem aqui, o berílio, ele tem 2 elétrons na sua última camada, porque ele é da família 2A da tabela periódica. Então, vai ficar como a representação dele? Aqui, ó, metal para cá. E o hidrogênio, como eu já falei anteriormente, ele tem 1 elétron na sua última camada, então ele vai fazer esse tipo de ligação aqui. Acontece que a ligação que ocorre entre eles é desse tipo aqui, um compartilhamento. O berílio, ele sofre o que nós chamamos de contração do octeto dele.
Mas a contração do octeto dele, ele permite que ele fique estável com apenas, no caso específico aqui, observem aqui que ele fica com 1, 2, 3, 4 elétrons nessa última camada. É um exemplo relevante, você tem que anotar, porque ele pode acontecer com uma certa facilidade. Então, você observa aqui que vai ficar como a fórmula dele. Isso aqui é a fórmula de Lewis, e a fórmula estrutural desse composto vai ficar como? Vai ficar HBr. H. Isso aqui é uma ligação covalente que não obedece, em hipótese alguma, à regra do octeto, mas efetivamente existe. No caso do boro, o boro é da família 3A da tabela periódica. O boro, por ser da família 3A da tabela periódica, ele tem quantos elétrons na sua última camada? Ele tem 3, né? 1, 2, 3. A tendência do boro, portanto, seria doar esses elétrons. Lembre-se, se o cara é da família 3A carrega 3+, ele tem a tendência a doar elétrons. Mas sobre dadas condições, o boro pode se ligar com o flúor, fazendo esse tipo de ligação aqui. O flúor é da família 7A da tabela periódica e, portanto, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Então vai ficar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Eu vou repetir os flúoros aqui, né? E mais um flúor aqui. Observe que, embora o flúor esteja obedecendo a regra do octeto, de novo, eu tenho uma contração do octeto aqui. Porque você percebe que o boro, para ficar estável, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons nessa última camada. E mesmo assim é estável. O flúor, tudo bem, o flúor ficou com 8 aqui, 8 desse lado e 8 para cá. Bacana. Mas esse composto, o fluoreto de boro, também existe. A fórmula de Lewis é essa. E a fórmula estrutural vai ficar BF3, está colocado aqui. Beleza? Nesses dois casos, esses dois casos aqui, vocês podem notar, há uma contração do octeto. Não se preocupem, são apenas dois casos que fogem completamente às regras que eu já expliquei para vocês, e é por isso que é importante anotá-los. Esse caso é chamado de contração do octeto. O outro caso, anotaram aí? O outro caso, que é a chamada expansão do octeto. Vou pegar aqui o PCl5 e o D, que é o SF5. Primeiro é cloreto, pentacloreto de fósforo, e o outro vai ser o pentafluoreto de enxofre. Então vai ficar como? O fósforo, ele é da família 5A da tabela periódica. Por ser da família 5A da tabela periódica, ele tem quantos elétrons? Ele tem 5 elétrons. Vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Acontece é que nessas condições especiais, quando ele se liga com o cloro, acontece esse fenômeno aqui. O cloro, ele precisa de 7 elétrons, como eu já falei. Perdão, ele tem 7 elétrons na última camada e precisa de 1. Eu vou colocar aqui esses átomos de cloro. E finalmente aqui também mais um átomo de cloro. Compartilha, 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 compartilha. Tá tudo bacana aqui. Observe que o elétron, que o cloro, tá tudo ok. O cloro tá com 8 elétrons na sua última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é a mesma coisa. Acontece com todos os outros. Mas o fósforo, observe aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele está tendo uma expansão do octeto dele. Então, observe que essa substância ela é estável, ela existe, só que ela fica estabilizada com 10 elétrons na sua última camada de valência, no camada do fósforo. É bem interessante esse caso aqui. O composto, a representação dele, isso aqui é a fórmula de Lewis, como eu já expliquei várias vezes, vai ficar como assim? Vai ficar aqui Cl, Cl, Cl e Cl mais Cl, o pentacloreto de fósforo. Por enxofre, o raciocínio é análogo e até mais exagerado. O enxofre, ele tem quantos elétrons na sua última camada? Ele tem 6 elétrons na sua última camada. Então, fica como aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Aí vamos juntar com o flúor, tá bom? Para colocar. Aí eu coloco aqui, eu vou colocar só assim, só para não ficar muito repetitivo, tá bom? O flúor, não esquece que o flúor é da família 7A da tabela periódica. E, portanto, ele tem 7 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Família 7A, 7 elétrons na camada de valência.
Aqui também. E finalmente. Então, vai ficar como essa ligação? Papá, 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 papá. Observe aqui que, no caso, o flúor vai ficar quanto? Cada um fica com 8 elétrons. Cada um deles vai ficar com 8 elétrons nessa última camada. Mas o enxofre, observem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele fica com 12 elétrons na sua camada de valência. De novo, isso aqui é uma expansão do octeto. A fórmula estrutural dele ficaria assim: enxofre. 1, 2, 3, 4, 5. Lindo isso aqui. Lindo, lindo, lindo. A 5, 6, né? 6F5. 5 elétrons. Então, essa aqui é a relação, essa aqui que se coloca o cálculo. É bem interessante mesmo. Não é que é bacana? Pessoal, é isso, tá? Isso aqui são os casos básicos de ligações covalentes que a gente tem que colocar. A continuação da nossa aula é explicar como essas ligações covalentes se relacionam para a geometria molecular, ou seja, o formato dessas ligações de uma molécula e também a polaridade delas. E, finalmente, podemos entender os tipos de ligações que existem entre elas. É um assunto bem interessante, tá bom? Mas primeiro vamos fazer exercício dessa parte, tá ok? Eu vou parar aqui a gravação, eu já falo com vocês, só um minuto.